Meu nome é Marcelo Lavener Machado, eu sou alagoano, de formação jurídica e filosófica, porque fiz o curso de Direito e de Filosofia, sou advogado há 55 anos, fui presidente nacional da OAB no momento em que foi preciso se assinar o impeachment do presidente Collor. No momento estou trabalhando na Comissão Brasileira de Justiça e Paz, que é um organismo da CNBB, especialmente na análise e na participação na luta pela democracia no Brasil. Pois bem, durante esse período do golpe travestido de impeachment da presidenta Dilma, muitos jornalistas me perguntaram sobre essas diferenças entre o impeachment do Collor e o impeachment, que não é um impeachment, um golpe que foi aplicado à presidenta Dilma. Eu tenho respondido que há diferenças fundamentais. E uma delas, considero mais importante, é que o impeachment do Collor unificou o país, nas várias categorias, nos vários espaços geográficos, pessoas de diferentes pensamentos, ideologias, todos estávamos unidos na recuperação ética do país. O movimento pela ética na política, que teve a participação destacada do Betinho, foi quem comandou isso, não foi nenhum partido político que quis fazer o impeachment do Collor. Foi a sociedade civil, representada naquela ocasião pelo movimento pela ética na política. Já o impeachment, que não é um impeachment, é um golpe, que foi aplicado à presidenta Dilma, dividiu o país, estabeleceu muros muito graves na convivência do cidadão brasileiro, muros ideológicos, muros de intolerância, muros de uma absoluta animosidade entre grupos, entre parentes, entre amigos. De modo que uma coisa era uma exigência nacional e outra coisa era muito nítida, um golpe que se aplicava não somente contra o mandato conferido legitimamente à presidenta Dilma, como também um golpe contra um projeto de inclusão social, que é o governo do PT, nas suas diversas coligações, muitas vezes coligações que poderíamos, sobre elas, fazer alguma restrição, mas, de qualquer forma, mantido e preservado o projeto de inclusão social e de grandes avanços nesses últimos 12, 13 anos. De modo que essa é uma diferença fundamental. Uma outra diferença, para também mencionar mais de uma, é o fato de que, no movimento pela ética na política, que foi o responsável pelo impeachment do presidente Collor, um impeachment que foi assinado por duas pessoas que não eram políticas, nem ligadas a partidos políticos, que era o presidente da ABI, Barbosa Lima Sobrinho, e o presidente da OAB, que no caso era eu. Então, esse pedido não tinha nenhuma conotação política, não era oposição ao Collor. Muitos dos partidários do Collor apoiaram o processo do impeachment dele, porque ele se mostrou realmente despreparado para o exercício do cargo, cujo decoro não preservou. Já no impeachment da presidenta Dilma, é nitidamente uma manobra político-partidária, que tem coração e cérebro fora do Brasil, mas com as suas repercussões no Brasil. É uma manifestação partidária, com uma pessoa que foi financiada por um partido, pelo PSDB, a doutora Janaína Pascoal, era funcionária, era empregada, era advogada que recebia pagamentos de um partido político, e nessa condição foi quem preparou e assinou o processo do impeachment, de modo que há uma diferença muito grande. E a terceira, para não dizer as outras 14 ou 15 que eu já tenho listado, mas a terceira é que, no caso do presidente Collor, o impeachment não era contra a sua filosofia, não era contra o seu projeto de governo, não era contra as suas políticas públicas, era contra a pessoa do presidente, que se mostrava sem decoro para o exercício do cargo. Lamentavelmente, no impeachment da Dilma, não é só o impeachment da presidenta Dilma, não é para tirar a Dilma somente, não é só para tirar o PT, não é só para inviabilizar
uma eventual candidatura de Lula em 2018, mas é o impeachment de um processo civilizatório, é o impeachment de uma concepção de governo que, pela primeira vez, ou de maneira clara, ou pela segunda vez, ou terceira vez, se levar em conta Getúlio e João Goulart, que pensou em que o país devia se voltar para os menos favorecidos. E é isso que incomodou as elites. E é isso que incomodou as grandes empresas de petróleo. Então, o Brasil se tornou uma economia que tem grande desenvolvimento, é uma joia da coroa da economia mundial, entrou para os BRICS, contestou a hegemonia das nações centrais, e com tudo isso, a terceira diferença é que nós estamos vivendo um ataque internacional e nacional à economia brasileira, à soberania do país, à democracia e ao processo civilizatório. O futuro do país começa a estar largamente e gravemente comprometido com esse golpe. O que se constata é que, de fato, nesses últimos tempos, especialmente no final do processo do golpe do impeachment, e agora depois de assumir ao poder um presidente ilegítimo, que tem toda uma pauta retrógrada, um retrocesso absoluto em todos os setores, né? Os movimentos sociais, por exemplo, estão muito preocupados com a criminalização dos movimentos sociais. No momento, nós temos presos políticos no Brasil. Não se pode dizer que Valdir, em Goiás, do MST, seja um preso comum. Ele é um preso que está sendo retirado da convivência social por sua vivência política, por sua expressão política como líder dos movimentos dos camponeses do estado de Goiás e do Brasil inteiro. De modo que toda essa trama que foi bem urdida e bem sucedida, não é? Uma vez que eles estão tendo êxito até agora daquilo que queriam fazer, não é? Cria uma preocupação muito grande com essa ausência de democracia, o desrespeito às instituições republicanas, a Polícia Federal, o Ministério Público e o próprio Poder Judiciário, como você mencionou, a repercussão de tudo isso sobre esses poderes, inclusive sobre o Poder Judiciário, que assiste como se fosse Pôncio Pilatos, lavando as mãos a todos os excessos e todas as violações das garantias constitucionais, do devido processo legal, de um direito penal garantista, que é uma linha da cultura do direito penal do mundo inteiro, e chancela, ou pela sua comissão e chancela pela sua omissão, tudo aquilo que está se fazendo de errado e de grave e de direito penal garantista e contra a Constituição. Me refiro especificamente, entre outros exageros, da Polícia Federal em Goiás, em Curitiba, em várias partes do Brasil, em São Paulo, em que a polícia diz que atualmente primeiro se prende para depois se investigar. Em São Paulo, primeiro se bate, primeiro se dá uma cacetada, uma paulada em quem está se manifestando, para depois saber se é para fazer mesmo aquilo ou não. Mas o exemplo, voltando ao exemplo que eu queria dar, que são os excessos da Operação Lava Jato. Não é? A cada semana, a cidadania brasileira, a população brasileira, fica esperando quem é que o Moro vai mandar prender, né? Quem é que ele vai escolher para mandar prender. Agora ele está ligado na parte da economia, já por 2 semanas seguidas que ele atinge os ministros, os ex-ministros da Fazenda, dos governos populares, do Lula e da Dilma, né? Uma primeira prisão absurda do Guido Mantega, e hoje, segunda-feira, uma prisão que ninguém sabe por quê, do ex-ministro Palocci. Digo ninguém sabe por quê, porque essas prisões ditas preventivas, essas prisões cautelares, em que o preso, ou aquele que foi preso, não tem ainda uma culpa formada, não foi condenado para poder estar preso, então essas prisões se destinam a impedir determinadas atuações da pessoa que é retirada da convivência social. Ora, os processos contra o ex-ministro Palocci já tem anos, se não, talvez até perto de 10 anos, que o ministro Palocci vem sendo investigado, 5, 6, 7, 8 anos. Portanto, ao longo desse tempo todo, desapareceu, diluiu-se essa necessidade de uma prisão preventiva ou cautelar. Essas prisões são balões de ensaio
que o doutor Moro, que é uma das 10 pessoas mais influentes do mundo, está fazendo para culminar com aquilo que ele já declarou que quer fazer. Lá na frente eu quero prender o Lula. Não considero o meu serviço acabado enquanto eu não prender o Lula. Isso foi divulgado amplamente, de modo que prende o ministro Mantega, prende o ministro Palocci, amanhã prende mais alguém, e em seguida vai prender o Lula, já ensaiou, voltou atrás, porque a reação foi grande, quando levou o Lula preso coercitivamente, removido coercitivamente da sua casa, de modo que esta ausência de legalidade, essa ausência de estabilidade no direito penal, que afeta a Polícia Federal, que afeta o Ministério Público Federal, o exemplo dos estagiários do Ministério Público Federal, os jovens concursados promotores, não é? Naquela exibição de pirotecnia e de show midiático, mostrando, tentando provar o que não pode ser provado, tentando tornar deglutível o que não pode ser deglutido, que é uma armação contra o presidente Lula. Isso tudo nos dá uma tristeza muito grande, e mais ainda quando o Poder Judiciário se torna, ou por comissão, praticando os atos, como foi o caso do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que por 13-1 disse que todas as exceções da lei, todas as violações da lei praticadas pelo juiz Moro estão justificadas pelo ineditismo que é a Lava Jato. É, de fato, uma operação inédita. Eu nunca se viu numa democracia algo do gênero. De modo que, por comissão, esse Tribunal Regional Federal da 4ª Região disse que todas as ilegalidades que qualquer juiz praticar são ilegalidades, no caso do Moro, não são ilegalidades. E que tivemos apenas um voto do desembargador Rogério Favretto, que salvou minimamente a honra do Poder Judiciário, um belíssimo voto discordante da maioria, mostrando que, de fato, seria necessária a abertura de um processo administrativo contra o juiz Sérgio Moro. E pela omissão, a omissão não somente dos vários tribunais do país, inclusive da própria Suprema Corte, cujo comportamento não está agradando àqueles que pensam num tribunal constitucional, guardião da Constituição. Certamente que esses poderes, quando foram instituídos, e há muitos séculos, esse equilíbrio entre poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, isso foi feito para garantir ao cidadão uma distribuição do poder e uma forma de complementariedade entre esses poderes. O poder legislativo produz as leis, o poder executivo aplica as leis e o poder judiciário fiscaliza a boa aplicação das leis. De modo que, se houver um excesso de um poder, o outro poder tem um sistema de pesos e contrapesos, os outros poderes têm como diminuir aquele excessivo protagonismo de um desses poderes. Infelizmente, no nosso país, nós estamos vendo recentemente que o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário, todos três, em vez de se comportarem como reguladores desse equilíbrio republicano, eles se comportam conjuntamente e cumulativamente na repressão e na violação da Constituição. Não respeita a Constituição o Poder Legislativo, não respeita a Constituição o Poder Executivo, agora sob essa forma golpista do presidente Temer, e o Poder Judiciário, a quem, em última instância, o cidadão deve apelar, procura a justiça, né? Quando alguém sofre uma violência, vai procurar o juiz, vai procurar a justiça, vai procurar os seus direitos. Deixou de ser aquele guardião dos direitos e das garantias constitucionais e assiste passiva e placidamente a toda essa conjuntura que envergonha a nossa democracia. A nossa democracia está sofrendo o ataque, nós estamos submetidos a um retrocesso muito grande, é o próprio processo civilizatório que nós pensarmos estar construindo com respeito à Constituição, com respeito aos direitos humanos, com as garantias do devido processo legal, tudo isso desaparece e nós estamos
praticamente no meio de uma guerra em que não se tem para quem apelar. Para quem se vai apelar? Especialmente quando nós não temos aquilo que é uma garantia das democracias, que é uma imprensa livre e não atrelada ao poder. A nossa imprensa, a nossa mídia, os grandes veículos da comunicação social do nosso país, televisivos, impressos ou radiofônicos, estão a serviço de um pensamento único, neoliberal, de um Estado absenteísta, de uma visão reacionária e retrógrada enorme, e criminalizando e reprimindo tudo aquilo que possa cheirar a povo, a cheirar a alguma medida popular. De modo que nós estamos, sim, vivendo um período de gravíssimo ataque à nossa democracia. E com danos que nós esperamos que não sejam irreversíveis, mas é quase impossível que os danos que atualmente se praticam tenham a possibilidade de serem recuperados depois. Vai ser uma cicatriz muito grave na democracia brasileira, o que essas intervenções agora estão praticando. Muito bem. A juventude, é bom que se diga e que se atente um pouco a esse segmento da população e da cidadania de um país, do Brasil. A juventude tem tido, no mundo inteiro, um protagonismo muito grande no norte da África, na Primavera Árabe, na Porta do Sol em Madrid, na formação do movimento Podemos ou dos Indignai-vos, Occupy Wall Street. E nós aqui tivemos essa participação, esse protagonismo que a juventude tem. E uma análise que se pode fazer sobre a juventude brasileira nesse momento e o futuro que espera para a sua participação política, tem dupla mão, porque nós vemos uma parte dessa juventude muito mal informada e equivocada. Por exemplo, aqueles segmentos da juventude que apoiam a visão fascista, direitista, radical, de ultradireita do deputado Bolsonaro, é significativa. Não podemos dizer que a liderança dessa figura absolutamente antidemocrática, que não encontre respaldo em parte da juventude. Encontra sim, lamentavelmente. E os índices de apoio a esse próprio deputado e a seus familiares é muito significativo. Mas ao lado dessa visão terrivelmente preocupante, nós temos também, do outro lado, um surgimento nas universidades, na juventude de um modo geral, e nos movimentos que formam essa juventude, as brigadas populares, o levante da juventude, a consulta popular, a juventude do MST, os universitários que agora começam a se juntar mais em torno da liderança natural da UNE, da União Nacional dos Estudantes, da UBS, de modo que há uma expectativa também que a generosidade dessa juventude, que está enchendo os shows do Criolo, do Emicida, e, portanto, em cada momento do show gritando fora Temer e volta Dilma, ou então queremos democracia, nenhum direito a menos, essa juventude começa a perceber que é o seu futuro que está sendo comprometido. E nós esperamos que estas organizações, a despeito do massacre da lavagem cerebral que é a Globo e suas parceiras numa mídia comprometida com o pensamento único das elites, que essas organizações possam recuperar e orientar a juventude brasileira para que se construa uma cidadania efetiva e ativa em nosso país. Veja, nós não estamos vivendo apenas ameaças à cidadania e à liberdade de expressão e à liberdade de manifestação. Nós estamos sofrendo na pele uma repressão enorme de um Estado que se torna, podemos dizer, sem exagero, policialesco. As polícias militares, que estavam até pouco tempo assumindo uma posição quase que republicana de respeito à população, de garantias da população, de modo até que nós deixássemos de dizer chama o bandido, como em alguns momentos nós tivemos que fazer essa referência, essa crítica, de que a população mais temia a repressão policial do que mesmo a violência dos bandidos. Hoje nós estamos de novo tendo que dizer que a violência policial
traz, que a polícia, que a atuação da polícia não traz segurança para a população, traz insegurança para a população, traz insegurança para as periferias, não é? Sabemos que em determinadas áreas a população, por exemplo, de favelados, prefere estar sob o comando de autoridades populares, de autoridades não formais, infelizmente de grupos de narcotraficantes e de pessoas à margem da lei, mas que dão a essas populações um sentimento de segurança maior do que o da polícia. E a população hoje periférica tem medo da polícia, não é? Quem é preto, pobre e jovem está na mira de fogo. Os índices, as estatísticas da mortalidade, da letalidade que a polícia tem praticado são extraordinários. A Polícia de São Paulo tem recordes do Guinness de matar gente, não é? A Polícia de São Paulo promove seus oficiais e seus membros conforme maior número de pessoas que ela possa destruir e eliminar. É um critério de promoção e não um critério de expulsão da Polícia Militar. Ter morto 2, 3 pessoas. Na verdade, não são pessoas. Para a Polícia Militar, são bandidos. Não é? Bandidos cuja característica principal é essa. De modo que nós temos, sim, a repressão urbana, temos a repressão comandada pelo latifúndio e pelos grandes coronéis detentores de terra do país, o que se manifesta com muita força no Paraná, se manifesta em Goiás e em todo o país, mas na Bahia, no sul da Bahia, e que atinge quilombolas, que atinge populações indígenas tradicionais, especialmente da luta pela terra. E agora, com a liberação da aquisição de terras por estrangeiros, sem nenhum limite, e com a privatização das terras de fronteira, que são duas políticas fundiárias do governo golpista, então nós vamos ver mais ainda, se agudizar mais ainda essa luta de um Estado que é comandado pela polícia, sem o controle feito pelo Ministério Público e sem o controle feito pelo Poder Judiciário. Na verdade, nós temos muitos setores da população brasileira que têm preocupação com a democracia, com os direitos humanos. Nós podemos mencionar, por exemplo, a Igreja Católica representada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. A CNBB, historicamente, tem essa preocupação. Dom Paulo Arnes, junto com Teotônio Vilela, quando formou aquele grupo Tortura Nunca Mais. Posteriormente, Dom Luciano Mendes de Almeida, que foi o presidente da CNBB durante o impeachment do Collor. A CNBB teve um papel importante na aglutinação desse movimento pela ética na política. E a CNBB atualmente é um dos bastiões residuais dessas estruturas orgânicas do povo brasileiro, que ainda não se deixaram perverter, por exemplo, como a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem assumido de 6 meses, de 1 ano para cá, uma atitude absolutamente contrária à sua biografia, ao seu currículo, assumindo um papel extremamente perigoso, preocupante, de identidade com o pensamento fundamentalista das elites, a ponto até mesmo de não reconhecer o direito de greve. Um movimento grevista de uma categoria que atualmente se realiza nesse país, a OAB tem se colocado ao lado dos banqueiros, nos vários estados, se insurgindo contra o direito de greve dos bancários, reivindicando salários. Mas voltando à CNBB, nós podemos dizer que ela tem se tornado uma entidade muito forte, ter se tornado, e isso já vem de antes, não é que tem se tornado, ela continua sendo uma entidade preocupada com os direitos humanos, com a justiça social, com os pobres, e ela também tem sido vítima dessa visão retrógrada e intolerante. Os muros da CNBB, de vez em quando, aparecem pichados assim, bispo comunista, padre comunista, nos portais e nos blogs, em alguns setores das mídias eletrônicas e das redes, as acusações e as agressões que se fazem aos padres e aos bispos
É impressionante. Outro dia, na Cúria Metropolitana da Catedral de Brasília, um bispo estava falando sobre teologia e sobre fraternidade e foi agredido por setores fundamentalistas católicos. Não estou nem me referindo só aos setores fundamentalistas evangélicos, liderados pelos deputados que são da frente evangélica e desse pessoal mais fundamentalista, não é? Basta dizer que essa crítica a essas corporações não são injustas, isso não constitui uma crítica religiosa, mas quando a gente vê uma figura execrável como o deputado Cunha, ex-presidente da Câmara, se dizer o líder evangélico e fazer pregações políticas usando e se aproveitando da sua crença e da crença das pessoas, isso é muito preocupante, porque ficamos também diante de um fundamentalismo religioso. Graças a Deus que a CNBB, agora motivada por essa figura, essa estrela popstar, que é o Papa Francisco Bergoglio, o nosso Papa Francisco, que é um exemplo para o mundo de comedimento, de tolerância, que está dando um exemplo de como é que um cristão, como é que uma pessoa que tem sentimento de humanidade deve se comportar, não somente com aqueles que são da sua fé, mas também com aqueles que não professam a mesma fé religiosa, ou têm outras opções de visão de mundo. De modo que a CNBB, muito influenciada também pelo Papa Francisco, tem se manifestado em notas e em mensagens e em cartas ao povo brasileiro e à comunidade, de maneira muito clara. Né? Há pouco tempo, Dom Leonardo Steiner, que é o secretário executivo, em declarações anteriores ao processo final do impeachment, respondendo num veículo que não é de esquerda, que é o Valor Econômico, declarava que era absolutamente inexistente qualquer crime que pudesse ser atribuído à presidenta Dilma e que, portanto, um processo desse tipo não tinha legitimidade nem fundamento jurídico. Nós pensamos que a CNBB, através de seus vários organismos, a Pastoral da Terra, que é muito atuante nessa área da luta pela terra, o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, que tem um trabalho extraordinário na proteção das comunidades indígenas, até mesmo em setores como o Observatório da Saúde, que é dirigido e que é organizado pela Comissão Brasileira de Justiça e Paz, finalmente. E toda essa parte dos direitos humanos, sobre os quais a Igreja tem uma incidência muito grande e uma influência também muito significativa. Bom, o fato é que, diante de todas essas agressões, naturalmente nós constatamos duas reações. Uma reação de medo, uma reação de encolhimento da cidadania, até mesmo atemorizada pela repressão policial. Não é? Prendeu-se o ministro Guido, prende-se o ministro Palocci, amanhã se prende uma pessoa por nada, e mais do que nunca aquela visão de prisões sem sentido, que foi denunciado pelo romancista Kafka no processo, não é? Isso tudo se torna uma realidade muito triste, que é a insegurança em que os movimentos sociais, em que as lideranças populares desse país estão vivendo. De modo que o futuro vai depender da reação do outro setor. O setor fica atemorizado, é verdade, fica reprimido. Mas também isso produz um efeito positivo, é o efeito da reação. Não é? Diante do perigo, diante da agressão, o ser humano reage. E essa reação tem aparecido em setores que estavam adormecidos. Determinados setores dos intelectuais, por exemplo, nós estamos vendo agora os artistas e os intelectuais participando politicamente, como nós tivemos durante a ditadura militar, em que os artistas, os intelectuais, os músicos desempenharam um papel muito importante para manter acesa
a chama do ressurgimento da democracia. Então, agora nós estamos vendo que no setor dos intelectuais, no setor dos artistas, mesmo a juventude, que estava muito, diria, aburguesada, muito acomodada, o país estava passando por um processo econômico confortável, passou a ser a quinta economia do mundo, não é? E isso tudo dava um certo conforto, dava um certo bem-estar, uma qualidade de vida. E isso provocou uma certa despreocupação com a política. Da política se podia deixar ao cargo dos partidos políticos e dos governos. Mas agora a juventude, os estudantes, e especialmente os trabalhadores, não é? Eles estão motivados para lutar pelos seus direitos. Estamos vendo aí a greve dos bancários, os petroleiros estão absolutamente inconformados com o desmonte da Petrobras, os funcionários públicos já estão vendo e vão ver mais ainda o quanto eles eram felizes e não sabiam, apesar de muitos setores do funcionalismo público ter se posicionado contra o governo da presidenta Dilma, mas agora começa a se ver como é que agora o serviço público vai ser tratado. Um desmonte completo. Não interessa a uma visão neoliberal um serviço público consistente. De modo que, então, esses setores e mais outros tantos, possivelmente também, até mesmo na visão menos política de certos segmentos, há um surgimento de consciência de classe das mulheres, do movimento feminista, que não era uma coisa visível a olho nu. Agora há um protagonismo, sim, de gênero das mulheres. As mulheres estão dizendo, nós não temos nenhuma dependência com relação aos homens. Nós queremos ser respeitadas enquanto mulheres. E participando, no final da gestão da presidenta Dilma, nós vimos nas manifestações a presença muito firme e muito consciente de organizações femininas e de população feminina mesmo, ainda que não organizada em suas corporações. De modo que, para o futuro, né, o futuro a Deus pertence, nós não temos bola de cristal, mas uma coisa é certa, não haverá uma facilidade para que esse golpe se instale. Não haverá tranquilidade para os golpistas. Não será implantada uma sociedade autoritária e retrógrada sem luta. E é essa luta que nós esperamos que, afinal, como em outros momentos, possa a democracia ser vencedora. Há uma crise mundial, né? Há uma marcha mundial em direção à direita, é preocupante isso. Na América do Sul, nós estamos vendo os ataques e as ameaças a governos populares, né? No Equador, na Bolívia, na Venezuela. Já tivemos golpes brandos ou não brandos em Honduras, no Uruguai, no Paraguai, na Argentina passando por uma crise. É verdade que lá foi uma eleição em que a direita conseguiu suplantar o pensamento mais avançado. No Brasil, nós estamos agora com essa guinada desse retrocesso para momentos muito atrasados da história da humanidade, de modo que o futuro vai ser um futuro de luta, certamente, vai ser um futuro em que cada cidadão deverá defender a sua cidadania. E, quem sabe, será vitorioso em conquistá-la e construí-la mais uma vez. Nessa luta que nós estamos prevendo entre uma visão mais retrógrada, mais fundamentalista, de uma economia neoliberal e, por outro lado, uma reivindicação e uma consciência cada vez maior também em alguns setores de que determinados direitos que já foram incorporados ao nosso dia a dia e que esses direitos não podem ser diminuídos, não podem ser reduzidos, daí porque essa palavra de ordem hoje, nenhum direito a menos, exatamente porque o que se pretende agora é a redução desses direitos. Não é? Há uma crise mundial do capitalismo, que já foi denunciada por várias pessoas, e o mais famoso deles é o economista Piketty, da França, e que mostra que o capitalismo está vivendo um momento muito crítico de não se sustentar.
E como não se sustenta, está exacerbando os ataques que se fazem à população. Cada vez mais a população rica do mundo inteiro e do Brasil também, a partir de certo momento para cá, se torna muito mais afastada dos segmentos mais empobrecidos. Essa tendência, que era mundial, durante o governo Lula e Dilma, foi o contrário. Mas agora o que se pretende com essa economia é que cada vez mais quem é rico se torne mais rico e quem é pobre, ainda quando se torne menos pobre, mas fica mais distanciado, porque a riqueza fica mais concentrada e mais acumulada na mão de estamentos cada vez menores da população. Isso cria uma dificuldade muito grande, especialmente com duas áreas, a área da educação e a área da saúde. Nós sabemos que determinadas propostas do governo Temer, especialmente a PEC de número 241, é uma PEC que é uma proposta de emenda constitucional que congela os investimentos públicos em outras áreas e também nessas duas áreas, nas áreas da educação e da saúde. Tudo isso cria uma expectativa terrível de desamparo, seja para a educação pública, e que cada vez mais se privatiza, e que só pode ter educação quem pode pagar por ela, não é? Garcia Marques já tinha denunciado isso, no seu direito de sonhar. E, no caso da saúde, determinadas atitudes das autoridades desse governo golpista, como no caso do ministro da Saúde, que dizia que era muito bom que a população começasse a guardar dinheiro para pagar plano de saúde, e não esperasse que os serviços públicos de saúde, o SUS, um exemplo de serviço de saúde que o mundo inteiro copia, não é? O mais amplo que nós temos, que estava se ampliando, e já era pouca, mesmo em governos anteriores, que tinham uma visão mais popular, a exigência era de que houvesse muito mais recursos para a saúde. A campanha de coleta de assinaturas, que a CNBB teve uma participação muito grande, nos 10% para a área da saúde, 1 milhão e tanto de assinaturas que foram coletadas, e essa proposta é engavetada pelo Eduardo Cunha na Câmara Federal. Então, há uma preocupação muito grande em que essas áreas todas, e essas duas, especialmente educação e saúde, possam sofrer grandes retrocessos com prejuízo para a população, seja na área da educação, seja na área da saúde. Não é possível se dizer que o SUS não cabe no orçamento. Um SUS, um serviço de saúde pública que não caiba no orçamento, o que deve ser mudado é o orçamento e não reduzido o serviço de saúde. Certamente nessa reviravolta e nessa virada para a direita que o país está sofrendo, influencia muito os interesses econômicos, né? Não é sem razão que houve uma frase famosa em que um governante impaciente dizia para o interlocutor: é a economia, estúpido, né? Então a economia está sim na base de toda uma preocupação de hegemonia das potências centrais. Quando o Brasil melhorou a sua economia e começou a ser aceito internacionalmente como um país forte economicamente, e quando começou a ter diálogo com economias não centrais, como é o caso da Rússia, da China, da África do Sul e da Índia, né? Então o Brasil terminou por organizar, e não foi só, e foi a liderança do Brasil, sim, que reuniu esses 5 países nomeados e formaram aquilo que é um conjunto que se opõe à economia do dólar, que são os BRICS. Esses BRICS criaram um banco mundial para fazer face ao FMI. Esses BRICS estavam criando uma moeda para fazer face ao dólar. Esses BRICS estavam fazendo o cabo submarino, que já estava sendo construído e que também incomodava profundamente os Estados Unidos e seus parceiros na Europa e na Ásia, de modo que todo esse protagonismo, essa visibilidade de países que não são aqueles considerados do G7, mas são países que são fora dessa área do dólar e do euro, não é? Ou então países que contestam essa hegemonia, repetindo, o Brasil liderando junto com a Índia, com a China, com a África do Sul
e com a Rússia, tudo isso incomodava muito. E incomoda muito a economia do dólar, essa economia capitalista hegemônica, predatória, insustentável. Não falei de insustentabilidade, mas o capitalismo, na forma como ele se manifesta agora, selvagem, se é que não é um pleonasmo, esse capitalismo, além de tudo, é insustentável. A vida na Terra vai ficar impossível se todas as práticas predatórias de uma economia capitalista absolutamente desenfreada está produzindo no nosso planeta. Mas é preciso reconhecer que essa organização do qual o país fazia parte, dos BRICS, incomodava profundamente, e isso também é uma das causas dessa intervenção internacional sobre o país. A colocação de um conhecido entreguista, José Serra, uma pessoa absolutamente afinada com o pensamento do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, e, portanto, servil e subalterno aos interesses da economia americana, é muito significativa a sua participação, repito, no Ministério das Relações Exteriores. Sabe-se que a incapacidade do ministro Serra de compreender o que é a diplomacia de um país está levando o Brasil, a uma atitude de ruptura com todos os laços que tinha feito nos últimos anos, com a África, com esses países formadores do BRICS e, possivelmente, até com a destruição ou desmantelamento desse organismo internacional, que se opunha, portanto, a essa economia capitalista. Na crítica que nós fazemos, eu registro isso a respeito dessa matéria, e qual é a relação que se pode estabelecer hoje entre poder judiciário e a mídia conservadora, oligopolizada, mercantilizada, concentrada na mão de 4 ou 5 famílias e, portanto, rompendo com os dispositivos constitucionais que apontam e exigem uma mídia que seja plural, que seja nacional e que respeite a diversidade e a pluralidade das opiniões e das ideias na sociedade. O que se viu a partir do processo da ação penal 470, denominada pela mídia de mensalão, o que se viu foi uma extraordinária influência dos holofotes na concepção e no comportamento de alguns magistrados, inclusive da Suprema Corte. O julgamento do mensalão iniciou toda uma exposição extraordinária, midiática, dos julgamentos no Supremo Tribunal Federal. Esses julgamentos e os debates que ali ocorriam eram retransmitidos e recebiam uma cobertura da mídia quase igual a como se estivéssemos assistindo a uma final de Copa do Mundo ou ao encerramento de Olimpíadas. Isso criou uma dependência muito grande do Poder Judiciário, da influência da mídia, não é? E essa influência vem crescendo e agora, nessa atual instância, nessa atual fase da nossa vida política, me refiro especificamente ao processo que culminou no impeachment, o que se nota é uma tibieza, é uma fraqueza, é uma dependência, é uma falta de oposição e de coragem de enfrentar os holofotes. Aquilo que a mídia determina, aquilo que a mídia julga, recebe o referendo de muitos setores do Poder Judiciário. Isso é muito ruim, na medida em que o julgamento da mídia é um julgamento emotivo, é um julgamento sem a frieza daquela figura da justiça que é cega e que segura uma balança com pesos iguais nas mãos. O julgamento da mídia é passional, é intencional, é ideológico, é um pensamento, portanto, que não serve para fazer julgamentos. Todavia, nós estamos conscientes e vemos isso e lamentamos o quanto os holofotes, o quanto o jornal, o quanto as revistas e a televisão pautam as decisões do Poder Judiciário. Muitas vezes,
se reconhece que o magistrado ou está conscientemente ao lado desse pensamento, ou ainda quando não está, mas fica sem forças para se opor e fazer aquilo que é esperado do Poder Judiciário, que é uma posição contra-majoritária. Porque para referendar o julgamento que a mídia faz, não precisamos de Poder Judiciário. Mas a saúde, é bom que se organize mesmo, é bom que esses meninos aí da pós-graduação comecem a criar juízo, né? Tem que criar. E essas moças, né, que você disse que estão aceitando. Aceitando, que é isso mesmo. Né, o serviço de saúde deve ser precário, deve ser mal pago, deve ser ter poucos elementos, porque é para o lumpen mesmo, né, para a ralé. E eu tenho medo que isso não se esteja que isso esteja se generalizando para outras áreas. Não, essa é a visão, né? Essa é a visão. A educação, por exemplo. Nós temos hoje uma privatização da educação no ensino médio e no superior, uma coisa inaceitável, inaceitável. Não é somente uma privatização no sentido de que não é coletivo, não é público, não é do Estado e é de particular. É uma privatização e uma desnacionalização. Não sei se vocês que não estão mexendo na área da educação sabem que grandes associações e empresas privadas brasileiras de educação superior hoje não são mais brasileiras. Estão sendo adquiridas por grandes corporações, inclusive corporações financeiras de investimento mesmo. Não é que entidades educacionais americanas, por exemplo, estejam preocupadas em dar uma educação melhor no Brasil. É investimento, porque gastar dinheiro com a educação, gastar dinheiro não, investir na educação é retorno certo. Colégio, universidade, faculdade, essa coisa toda. Não é por outra razão que o ministro Gilmar Mendes, que eu poupei na minha fala, até devia ter sido perguntado o que é que eu achava do Gilmar Mendes, para eu poder falar da mãe dele. Então, não, você não está gravando não, né? Ah, sim! Não passa nada. A gente pode cortar essa parte. Corte porque, na verdade, eu só falei na ascendência do ministro Gilmar Mendes por uma questão de erro de politicamente incorreto. Eu queria dizer que ele mesmo é que é a sua ascendência não tem culpa nenhuma, ele é que é o culpado mesmo da sua absoluta incapacidade de decência e de respeito e decoro ao cargo que ele exerce. Não é? Então, não é por outro motivo que o Gilmar Mendes é um empresário hoje, milionário, bilionário, bem-sucedido, uma atividade empresarial incompatível com a toga que ele veste e que, pelo fato de ser proprietário de uma máquina de fazer dinheiro, que é o IDP, o Instituto de Direito Público, que faz seminários faustosos e suntuosos no Brasil e fora do Brasil, em Portugal e em outros países. Não é? A remuneração que o IDP paga a determinados professores é uma remuneração que é quase uma lavagem de dinheiro, meu Deus do céu, o preço.